ela foi olhar, reler os cadernos mais recentes e percebeu uma questão que é um tema recorrente na escrita dela ao longo de todos esses meses ou anos. Eu não sei como ela divide aqui os períodos, né? O fato é que ela começou a ler esses últimos e notou que um tema se repetia. Um tema se repetia. E qual foi esse tema? Ela explica. Agora nós vamos entrar nesse tema que se repete. Sou filha única, de pais que me tiveram mais velhos. Então fui criada ouvindo o tempo todo deles e de parentes próximos o quanto eu era especial, a mais inteligente, a mais amada, etc, etc. Aqui a gente tem um sério problema. Qual o primeiro problema? É o problema do filho único. Eu sou filho único, eu sei o que eu estou dizendo. Qual o problema do filho único? É porque o filho único, pela própria estrutura da vida dele, ele é criado para acreditar que ele não é único apenas naquela família, que ele é único entre todas as famílias, entendeu? Que ele não é a única pessoa naquela posição apenas dentro de casa, mas ele é a única pessoa naquela posição no mundo inteiro. Então esse é um problema básico do filho único. Ou seja, ele não é confrontado com a escassez. Por quê? Ele é o único, ele recebe todas as atenções por ser um único, ele está cercado de todos os cuidados por ser um único. Então, os cuidados, as atenções, os recursos da casa tendem a se concentrar nele, porque ele é o único ponto focal, entendeu? Ele é o único ponto para o qual esses recursos se dirigem. Então, é natural que esses recursos todos se dirijam a ele. Mas isso termina dando a impressão errada de que funciona assim na casa dele e funciona assim também no mundo. Ou seja, quando o filho único é colocado num ambiente de escassez, que é o ambiente comum, quer dizer, no mundo, todas as atenções não são voltadas para uma única pessoa, todos os afetos não são voltados para uma única pessoa, cada indivíduo está ali disputando, no bom sentido, mas disputando e lidando com um nível de cuidado, de atenção, de carinho escasso. Ele está disputando com outras pessoas, é assim que funciona. É assim que funciona, por exemplo, numa casa quando tem irmãos. Quer dizer, você tem 5 irmãos, mas você só tem um pai e uma mãe. Então, aquela atenção do pai é um recurso escasso, assim como a atenção da mãe é um recurso escasso, porque só tem eles dois. Ao passo que tem 5 filhos. Esses 5 filhos vão ter que lidar com períodos em que eles têm mais atenção, períodos que ele não tem atenção, períodos que a atenção é distribuída igualmente, períodos em que, por exemplo, um irmão fica doente e a atenção é mais voltada para aquele irmão e ele tem que saber compreender que naquele momento a postura dele é se colocar no seu lugar e saber lidar com a escassez de atenção que está direcionada agora ao seu irmão que precisa mais. Então, essas negociações emocionais necessárias para formar a maturidade, o núcleo de maturidade, elas estão ausentes, via de regra, da criação do filho único, por sua própria natureza de filho único. Isso termina gerando um problema. Por quê? Quando alguém criado desse jeito é jogado no mundo, e quando eu digo jogado no mundo, você pode entender isso como, por exemplo, uma escola. Então esse filho único é colocado num ambiente de escassez da escola. Ele vai ter a mesma atenção, as pessoas vão ter o mesmo cuidado com ele, ele vai ser sempre olhado, sempre aplaudido, sempre... Não, muitas vezes até pelo contrário. Exatamente por ele não ter defesa, porque ele não sabe como reagir emocionalmente a essas negociações de atenção, essas negociações emocionais, ele já sai em desvantagem com relação a outras pessoas. Então ele termina em casa sendo visto e se vendo como alguém muito especial e lá fora sendo visto e se vendo como um qualquer. Isso gera um certo conflito dentro da alma daquele indivíduo. Então, é o conflito de, ao mesmo tempo, você é ensinado que tudo gira em torno de você e que você é especial e maravilhoso, mas o mundo destrói toda essa fantasia. O que é que vai acontecer? A pessoa vai começar a entrar em crise. Ela vai começar a entrar em crise. Então ela vai ter tendências a querer reforçar a sua posição de superioridade. Por quê? O mundo joga na cara dela que ela não é superior. O que é que ela vai fazer? Tentar reforçar a posição de superioridade. Ela pode conseguir ou pode não conseguir. Mas de todo modo isso vai gerar um ciclo de frustração infinito. Porque ou a pessoa fantasia aquela superioridade e entra numa neurose absurda, ou então a pessoa sucumbe à ação dos outros e vira um capacho na mão dos outros, incapaz de se defender, com medo, etc, etc. Isso tende a acontecer com filhos únicos.